esquerdo na bola de cavadinha! Gol! Fala galera, sou o Rodrigo Maitan e esse aqui é o Muito Mais História. Vou contar pra você a trajetória do começo do Botafogo até o jogo mais importante da sua vida, que é essa final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Mas antes de contar essa história, traz a minha vinhetinha que eu acho que eu tenho uma aí também. Fala galera, e você sabe o que eu gosto desse quadro aqui? É porque conta história, né? Então hoje eu vou contar a história do Botafogo. Mas se você não lembra, o seu pai, o seu avô vai lembrar, porque o Botafogo tem tradição e tivemos vários jogadores na história do Botafogo, que inclusive ajudou a seleção brasileira a ganhar 3 mundiais, né? Então, se você não lembra, seu pai vai lembrar. Mas antes disso, ó, comenta desse time atual, quem que vai ser o cara que vai ser o diferente, o cara que vai trazer esse título pro Botafogo. Coloca o nome aí, vai ser um gringo, vai ser o Almada, vai ser o Savarino, ou o Luiz Henrique, Igor Jesus vai ser um brasileiro? Comenta aí que eu quero saber, que depois você volta e fala assim, eu já sabia. E lembra que eu falei da história rica do Botafogo, que levou até a seleção a ganhar 3 mundiais? A gente tem Garrincha, Jairzinho, Nilton Santos. Tenho certeza que se vocês não lembrarem, seu pai e seu avô vai lembrar. Mas também, ó, a gente tem uma história recente de trajetórias de alguns ídolos da história do Botafogo. Primeiro eu vou começar do passado. Lá em 1940, o Heleno de Freitas, que era conhecido como Bad Boy, era um jogador bonito, batia, só que resolvia também no jogo, né? Era um cara, inclusive o pessoal traz ele como Edmundo, aquele animal, aquele cara Bad Boy. Em 1940, inclusive, tem um filme do Rodrigo Santoro contando a história do Heleno de Freitas. Se você quiser conhecer, vê o vídeo também, que vai ser muito legal. Senhoras e senhores, com vocês, Heleno de Freitas. Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo. O jogo é vida. Chega, Heleno, chega! Esses merdas não pensam assim. E depois nós tivemos lá em 90, em 2000, Túlio Maravilha. Esse cara era um carismático, um cara irreverente e goleador. E se você questiona o 1000 gols do Túlio, você vai brigar com ele, porque ele fala que ele tem 1000 gols, hein? Depois do Túlio, a gente lembra de um cara também sensacional, que foi o Jefferson. Ídolo, goleiro ídolo, né? Salvou o Botafogo vários jogos daquele ano de até Série B também, né? Aquela caminhada de 2015, que a gente lembra do Botafogo subindo e ele sendo o herói daquele acesso do Botafogo. Então a gente tá contando essa história de vários ídolos e momentos que passaram no Botafogo. Ó, e não é só brasileiro que tem na história do Botafogo, não. Vamos contar um pouquinho dos gringos. A gente teve, claro, quem não lembra do Louco Abreu, né? Fez gol de cavadinha em final de Campeonato Carioca. Quando batia pênalti, não sabia se ele chutou um gringo que marcou a história. Mas teve o maior deles, né? Quem não lembra do Seedorf? Seedorf vem do Real Madrid, Ajax, teve sucesso na Europa, mas claro que ele precisava celebrar e fechar sua carreira jogando no maior de todos, que é o Botafogo, né? Inclusive, nós podemos ter esse confronto no Mundial de Clubes. Caso o Botafogo vença essa Libertadores, pode pegar o Real lá. E aí, Real, não vai dar pra vocês, hein? Mas também não foi só sucesso, não. Teve o Kalu, quem lembra? Kalu do Chelsea. Veio pro Botafogo aquele status, todo mundo falou assim, nossa, trouxe o jogador do Chelsea, mas não deu muito certo, foi um fracasso. Então, o Botafogo de gringo teve vários momentos na história também.
E não vamos lembrar só do passado também não, porque esse time atual do Botafogo, ele tá fazendo história igual do passado que a gente tá comentando, né? Inclusive, o Botafogo é novo rico, né? John Textor, quando chegou, começa a contratar vários jogadores. Almada, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, né? Passou todos que a gente lembra aí. Inclusive, passou o próprio Luiz Henrique, que também era uma contratação do Textor aí, que veio pra fazer diferença no futebol brasileiro. Mas a gente tá falando de jogadores que são caros e o investimento alto, só que o Botafogo, ele trouxe jogadores pontuais também, como o caso do Savarino, que tá resolvendo, tá sendo 10, tá sendo o cara que tá trazendo e levando o Botafogo, ajudando pra essa final de Libertadores. Se você não sabe, depois eu vou perguntar pra vocês se vocês acham que quem vai fazer diferença são os jogadores caros ou pode ser um jogador que ninguém tá pensando muito. Até o Tiquinho do ano passado, que foi um cara acima da média e esse ano não tá tão visto, ele pode entrar e fazer gol do título. Então comenta aí quem que você acha que vai fazer o gol do título do Botafogo. Será que tem gol do Tico? Tiquinho Soares no direito, Tiquinho pediu, a bola é pra ele. Tiquinho! Tiquinho! É agora, Tiquinho! Eu assisti 93 em casa, tinha 12 anos, né? Ganhamos e desde 95 que não veio um título. Galera, esse foi o Futebol 24 Horas, muito mais história, trazendo esse título finalmente a Libertadores do Botafogo e ó, também tem Mundial agora pro Botafogo. Se gostou, curte, compartilha e comenta aí se o Botafogo vai ser campeão do mundo, já pensou? Manda pros seus amigos aí e se gostou, até o próximo, muito mais histórias. Valeu!